E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Bruno Mars. Como, afinal de contas, esse artista que literalmente veio do nada se tornou uma grande sensação musical. Hoje a gente vai falar dessa história aí dele e vamos refletir sobre a discografia incrível que ele tem. Já quero aproveitar também e convidar você que não é inscrito aqui no canal para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Aqui a gente fala de música pop, outros temas relacionados, então vai ser muito legal ter você fazendo parte da nossa comunidade aqui. Bom, a história do Bruno começa desde criança. Ele vem de uma família tradicional de músicos, ou seja, a família dele já era uma família muito musical. Ele ainda criança, ele já fazia shows amadores e outras coisas do tipo. Com o sonho de conseguir conquistar cada vez mais uma carreira musical, ele se mudou para Los Angeles com o intuito de tentar conquistar. Afinal de contas, Los Angeles era a terra das oportunidades, principalmente quando a gente fala de música, business, entretenimento, né? Lá é uma porta que, a partir do momento que abre uma, abre várias. Então, eram infinitas possibilidades para ele conseguir conquistar o início de uma carreira indo para lá. Foi assim que ele criou a banda de produtores The Smithsonians. A banda era formada por ele, Philip Lawrence e Ari Levine. Eles trabalhavam para a empresa Motown Records. A Motown é uma empresa icônica quando a gente fala aí no quesito de lançar álbuns, né? Uma gravadora lendária. Lançou artistas como Michael Jackson, Diana Ross, Pointer Sisters, James Brown, enfim, outros grandes artistas aí icônicos da música. Infelizmente, ele fracassou com a Motown e a partir disso ele saiu fora da gravadora e conseguiu um contrato com a Atlantic Records. Isso tudo aconteceu na vida dele em 2009. Um ponto interessante foi que antes dele realmente ter o debut oficial dele como artista, ele trabalhou com outros grandes artistas que já eram muito ativos na indústria. Obviamente uma típica forma de você conquistar um público e apresentar aquele artista já para um público que seja similar. Assim, ele trabalhou com grandes nomes da música daquela época. Ele trabalhou com o rapper B.O.B. e também com o Travis McCoy. A música Billionaire, por exemplo, de 2010, que foi um grande hit, né? Teve aí participação do Bruno e foi uma super porta já para ele poder conseguir cada vez mais criar uma fanbase e conquistar, obviamente, um público. Afinal de contas, o que não faltava para o Bruno era talento. Ele também participou da criação de outros hits mundiais, principalmente ali naquela época de 2009 e 2010, como por exemplo Ride Round do Florida, Waving Flag do Canon e também Fuck You do CeeLo Green. Mas o início mesmo do sucesso dele veio quando ele finalmente conseguiu lançar o álbum de estreia dele intitulado Doo-Wops e Hooligans. Quando Mars finalmente anunciou o lançamento do Doo-Wops e Hooligans, é interessante a gente já fazer assim um comentário sobre a importância das raízes de um artista, né? Por mais que ele estava se lançando ali no mercado num momento que tinha uma concorrência em um determinado tipo de música, né? O Bruno, ele criou, obviamente, o estilo próprio dele, né? Isso foi uma coisa que ele sempre manteve, desde o primeiro álbum. E doo-wop, né, é um estilo de música que ele mesmo falou que o pai dele era um ouvinte super por conta desse gênero, né? A gente tem aí artistas de doo-wop icônicos e principalmente a gente pega aí Lauryn Hill, que foi uma super artista que investiu também no doo-wop no único álbum da carreira dela e fez um disco super político, hiper importante com um ritmo hiper moderno. O doo-wop com certeza valorizou aquele projeto dela. O Doo-Wops e Hooligans foi um álbum que foi notado já pela crítica, assim, a primeiro ponto, dando um novo status pro Bruno Mars, né? Um ponto desse status foi a gente falar da grande variedade de sons dentro do álbum, não somente o pop, o black, o que ele normalmente já fazia ali nos featurings, né, antigamente. O álbum tem influências de pop, rock, reggae, soul, hip hop, e você percebe que as letras são muito descritas como de se sentir bem, né? Você vê que existem canções despreocupadas e otimistas,
e canções românticas, como por exemplo o grande hit Just the Way You Are. Por outro lado, o álbum também te leva para um lado mais reflexivo, como Grenade, Talking to the Moon e The Other Side. O álbum atingiu o terceiro lugar na Billboard 200, marcando assim um muito bom debut para o Bruno Mars até aquele momento. O primeiro single dele, que foi Just the Way You Are, vendeu horrores, mais de 1 milhão de cópias para vocês terem uma ideia. E já foi um debut muito bom, afinal de contas já começou posicionando ele em um grande nível, né, musical aí perante o que os outros novos artistas dessa geração. Afinal de contas, 2010 foi uma nova geração de artistas. E você nota claramente que ele já entrou com o pé direito nisso daí. Grenade também dele foi outro grande hit que ele lançou por causa desse disco aí, que também ficou no topo dos charts da Billboard aí, dominando junto com Just the Way You Are. Ele também bateu o recorde nesse ponto por ser um artista dentre poucos que conseguiram botar 2 primeiros singles consecutivos em primeiro lugar numa parada de charts. Elvis Presley e Michael Jackson, por exemplo, influências dele aí, são exemplos clássicos disso daí. O jornal The New York Times, por exemplo, fala exatamente sobre a versatilidade dele e ressalta que ele hoje é um dos artistas mais modernos e completos que a indústria musical produziu na última década. Eu acho que uma das coisas mais lindas que o Bruno Mars faz na carreira dele, além de transparecer claramente os sentimentos maravilhosos através da incrível voz que ele tem, é de conseguir ser muito fiel às influências que ele tem. Você pega, por exemplo, aí Michael Jackson, que é uma grande influência para ele, o James Brown, que é outra grande influência para ele. Você nota realmente que ele é uma geração nova, mas que respeita completamente um determinado senso estético que esses artistas criaram. Eu acho que isso, de certa forma, enriquece muito o trabalho do Bruno e deixa ele em um outro patamar de artista, principalmente moderno, porque a maior parte dos artistas que normalmente vem de uma influência e lança um primeiro álbum, esses artistas têm a tendência de se venderem para o que o mercado exige a longo prazo. O Bruno não fez isso. Você pega os álbuns que ele lançou e você tem a noção explícita de que personalidade é um ponto forte dele como artista. O segundo álbum de estúdio dele não ficou para trás no quesito aí de ser incrível, né? Unorthodox Jukebox foi lançado oficialmente no dia 11 de dezembro de 2012. Um álbum perfeito aí para ser lançado numa época perto do Natal. Obviamente ia vender horrores e foi o que aconteceu. Lockout Heaven, que foi o primeiro single do álbum, demorou um pouquinho mais para conseguir subir nos charts e alcançar a primeira posição. Ele foi lançado oficialmente no dia 1º de outubro como single lead aí do segundo álbum, mas só no dia 13 de dezembro mesmo que ele foi atingir o topo da Billboard, dando aí mais um number one pro incrível do Bruno. Um fato interessante foi que por causa desse hit que ele conseguiu com esse primeiro single do segundo álbum, ele se tornou o segundo artista desde 1964 a conseguir o maior número de singles número 1 no menor período de tempo. A última pessoa que tinha conseguido isso foi o Bobby Vinton, lá em, como eu disse, em 1964, né, 1000 anos atrás. When I Was Your Man, que foi o segundo single do álbum, também conquistou o primeiro lugar na Billboard, dando aí mais um chart incrível pro Bruno Mars. Ele estava literalmente vindo para um momento na carreira dele, assim, que realmente a luz estava aberta para ele. Ele falou: meu filho, vem, porque o mundo é teu. E foi o que aconteceu. Ele veio e ficou. De 2014 aconteceu uma grande revolução musical na vida do Bruno. O Bruno já era mundialmente conhecido, tinha sim uma estabilidade de carreira solo muito boa. Mas com toda certeza a gente tem que ressaltar que o hit Uptown Funk deu para ele muito mais prestígio do que a gente imaginava. Principalmente num novo estilo de música que, assim, tava, de certa forma, começando a tomar forma no mercado, né? Que foi aquele funk que foi feito nessa música. A música foi um sucesso absoluto, como eu disse aí, gente. E, obviamente, no álbum seguinte dele, ele ia embarcar também nesse som incrível que foi feito a partir de Uptown Funk. O terceiro álbum de estúdio dele, que foi o 24K Magic, pra mim, é o melhor álbum de todos dele. Eu acho que esse álbum consegue te levar a, literalmente, o nirvana da música perfeita. O Bruno, pra mim, nesse álbum, ele conseguiu fazer uma das coisas que há muito tempo eu, Gabriel, não escutava, que foi o que me fez tornar fã dele. Eu já acompanhava os hits dele, decorrentes da carreira, mas foi a partir desse álbum que realmente eu tive noção do quão incrível artista ele é. Pra vocês terem uma ideia,
a volta do New Jack Swing foi uma das coisas que me deixou impressionado nesse disco. O New Jack Swing foi um estilo sonoro que nos anos 90 foi muito bombado. E foi tão bombado que ele saturou completamente. Tanto que depois ele se tornou um estilo musical morto. Assim, por exemplo, como o crunk, que aconteceu no começo dos anos 2000 e foi até o meio de 2005, 2007 ali. Depois o crunk morreu e o hip hop entrou na onda do trap. Morreu. E o Bruno conseguiu trazer de volta esse gênero com uma elegância, com uma qualidade maravilhosa que me seduziu, óbvio, aí logo de primeira. Esse álbum bombou pra caramba, gente. Recebeu 7 Grammys, pra vocês terem uma ideia. Não é pra menos, o disco merece, ele é incrível. Ele também rendeu hits como 24K Magic, That's What I Like, Versace on the Floor e a incrível, né, que teve também um remix com Cardi B, Finesse. Uma das coisas mais incríveis que ele é conhecido hoje em dia é como um showmanship, né, retrô. Ou seja, todos os tipos de show dele são baseados e criados em cima desses contextos mais retrôs. Obviamente a carreira musical dele é formada desse mundo aí, mas você vê que ele se consagrou com essa imagem que ele conseguiu fazer. Eu confesso pra vocês que eu tô muito ansioso pra poder ver o próximo trabalho dele, ouvir o que ele vai trazer. Afinal de contas, como eu disse aí, o 24K Magic vai ser um álbum difícil de superar, mas eu acho que a única pessoa que talvez consiga superar ou fazer um disco no mesmo nível daquele será ele mesmo, né? Agora conta pra mim aí, qual que é seu trabalho predileto do Bruno Mars? Eu vou adorar saber qual que é a sua música favorita também. Conta aí, álbum e música. Conta tudo. Se ficou faltando alguma coisa também aqui no vídeo, completa aí que eu vou amar saber o que você tem a dizer, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês, não se esquece de inscrever no canal e até o próximo vídeo nosso aí.